Bom, para começar o nosso módulo de Photoshop, eu vou fazer uma breve apresentação do programa e mostrar as ferramentas principais. Aqui em cima a gente tem o menu principal. Eu vou clicar aqui em Arquivo ou File, para quem tiver com o programa em inglês, e vou escolher Novo ou New, para criar um novo arquivo, só para mostrar o programa para vocês. Então eu vou criar um arquivo qualquer, ok, ele está aberto. Essa aqui é a carinha que o Photoshop tem normalmente. Essas são as janelas que já vêm abertas. Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Por enquanto, vamos voltar aqui para cima para o menu principal. No menu principal, a gente tem várias abas com diversas opções. Essa primeira, que é de arquivo, vão ter opções bem importantes, como o novo, que a gente acabou de usar, que é para criar um arquivo novo. A gente tem o abrir, o open, que vai abrir um arquivo ou uma imagem que você já tenha salvo no seu computador. E você tem salvar e salvar como. A diferença entre o salvar e o salvar como é que se você tem um arquivo que já está salvo e você faz alterações nele, se você escolher salvar, ele vai salvar por cima do arquivo antigo, tá? Se você escolher salvar como, o Photoshop vai pedir para você dar um novo nome para o arquivo e ele vai salvar um outro arquivo. Então você vai ficar com dois, o antigo sem as alterações e o novo com as alterações. Outra coisa interessante aqui são essas teclas de atalho que estão indicadas aqui na coluna da esquerda. Isso aqui é o atalho de teclado para as principais funções. Então aqui, por exemplo, abrir é Command O. Command O porque eu estou no Mac. Se for PC, vai ser Ctrl O. Então é interessante você consultar os atalhos dos comandos que você mais usa, porque usando o atalho você trabalha mais rápido. Agora aqui na esquerda a gente tem a barra de ferramentas. E a barra de ferramentas tem várias opções de ferramenta e dentro dessas ferramentas tem mais opções, tem ferramentas similares. Então se eu clicar com o botão direito aqui, ó, nesse triângulozinho de baixo, ele vai abrir as opções dessa ferramenta, tá? Uma que é muito comum o pessoal ficar perdido procurando é o baldinho de tinta, que está escondido aqui, ó, junto com a ferramenta de degradê. Então eu abro as opções e posso trocar para outra ferramenta. Ele inclusive muda o íconezinho aqui, tá vendo? Aqui na barra de ferramentas a gente também tem indicação de atalho. Então, por exemplo, aqui no baldinho, o atalho é G, é a letra G do teclado. Então, se eu tiver em outra ferramenta aqui, e aí eu clicar na letra G no meu teclado, ele automaticamente vai vir aqui para essa ferramenta. Ainda sobre as ferramentas, aqui em cima na horizontal a gente tem opções de configuração de cada ferramenta. Então, como eu estou com o baldinho selecionado, ele está com as opções do baldinho. Se eu clicar, por exemplo, no laço, vão vir as opções do laço, ou da varinha, vão vir as da varinha. Beleza? Agora, voltando aqui para cima para o menu principal, a gente tem a opção das janelas, ou window, para quem tiver em inglês. E aqui nós temos listadas todas as janelas, todos os painéis que você pode abrir. Se tiver com esse tiquezinho aqui do lado, significa que essa janela já está aberta. Se não tiver, você ainda pode abrir. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e abrir as amostras, ok? Uma janela muito importante que eu recomendo que você deixe sempre aberta é a de camadas ou layers, que é essa janela aqui. Eu, inclusive, gosto de organizar o meu arquivo da seguinte maneira. Eu tiro esse monte de janela daqui, porque a gente pode clicar e arrastar, deslocar as janelas, ok? Eu fecho e deixo a janela de camadas aberta bem aqui. Aí fica mais limpa a minha área de trabalho. Inclusive, a barra de ferramentas também é uma opção de janela, tá? Às vezes ela some, não se desespere. Ela tá aqui, ó. Tá com um tiquezinho. Se eu tirar, ela some, mas se ela sumir, é só eu clicar aqui de novo que ela aparece. Beleza? Então,
Então vamos entender melhor o que é essa janela de camadas e essas camadas, ou layers. Em inglês, as camadas são layers. O Photoshop usa camadas para organizar os arquivos. As camadas são como folhas transparentes. Você vê através delas nas áreas que estão vazias, sem nenhum preenchimento de cor, sem nenhum elemento. Quando você cria um documento novo, ele vem com uma camada especial, que é o plano de fundo ou background. É esse aqui, tá aqui. O plano de fundo é sempre a camada mais de baixo. Você só pode ter um plano de fundo. Ele vai sempre ser a camada mais de baixo. Ele não pode, por exemplo, ser transparente. Você não consegue apagar ele. Você não consegue mover ele, tá? Mas você consegue, por exemplo, colocar uma cor nele. Vou pegar o baldinho. Eu consigo colocar cor nele. Eu consigo desenhar nele com um pincel, por exemplo, tá? E as outras camadas, as demais camadas que a gente pode criar, clicando aqui nesse íconezinho de nova camada, ó, criou a camada 1. Essas vão ser as folhas transparentes, que eu falei para vocês. E elas vão organizar a ordem dos elementos. Elas vão definir quem está por cima de quem. Vou mostrar um exemplo. Eu estou aqui na camada 1, eu vou pegar e vou clicar e desenhar essa bolinha. Agora eu vou mudar de cor e eu vou criar uma nova camada, vai ser a camada 2, e vou fazer uma outra bolinha, tá? Eu com a ferramenta de mover, vou colocar uma em cima da outra. A rosinha está por cima dessa mais bordô, porque a camada 2, onde a rosa tá por cima da camada bordô. Se eu clicar, segurar e arrastar a camada 2 aqui para baixo, vai inverter a ordem. Agora é essa bordô da camada 1 que está por cima. É também aqui na janela de camadas que a gente clica e seleciona a camada que a gente quer mover ou editar. Então, um ponto importante é o seguinte, por exemplo, se eu tiver com essa camada 1, onde está a bolinha bordô selecionada, e eu vier com o pincel e fizer uma nova bolinha, o que vai acontecer? Ela está na mesma camada. Eu vou mover agora. Olha, as duas estão juntas, as duas bolinhas estão juntas, elas estão na mesma camada. Não existe mais como eu tirar essa rosa de cima. Elas são a mesma coisa. Então, se eu quero poder mover as duas, eu tenho que clicar para criar uma nova camada. Aí eu faço essa outra bolinha e aí sim elas vão estar separadas e eu posso movimentar, ok? Eu posso juntar camadas já existentes. Então, por exemplo, eu posso querer colocar essa bolinha aqui para ela se tornar a mesma camada que essa. Elas vão ficar grudadas e não vai mais dar para separar. Então, eu vou selecionar segurando o Shift as duas camadas. Vou vir aqui em camada, mesclar camadas. O atalho é Command ou Ctrl E. Elas foram mescladas, elas se tornaram uma única camada. Estão grudadas, ok? Se você quiser deixar elas juntas, vou dar Ctrl Z para voltar, mas não quiser mesclar, não quiser grudar para sempre as duas, você pode criar grupos. Então eu vou aqui, ó, selecionar as duas camadas novamente, vou vir em camadas e agora eu vou escolher agrupar camadas, que o atalho é Command ou Ctrl G. Aí ele vai criar essa pastinha com essa setinha que eu posso abrir e ver o que eu tenho dentro. Esse é um recurso bom para você organizar o seu arquivo. E as camadas continuam independentes, eu posso desagrupar a hora que eu quiser. Então, estou com o grupo selecionado, eu venho aqui em camada e agora eu vou desagrupar as camadas. Pronto. A gente pode também deletar uma camada. A gente pode clicar aqui, segurar e arrastar para essa latinha de lixo e a gente vai deletar a camada. Vou dar um Ctrl Z para ela voltar e vou mostrar outra forma de deletar, que eu clico nela e aperto o Delete do teclado. Também deleta. Ctrl Z de novo aqui para ela voltar. Outros recursos que a gente tem aqui na janela de camadas é ativar e desativar a visualização. Então, esse olhinho aqui, se eu apagar, clicar aqui e apagar o olhinho, essa camada some. Ela continua ali, eu só não estou visualizando. Clico no olhinho de novo, ela aparece, tá? Então, eu posso acender e apagar a camada.
Tenho aqui em cima algumas funções, como por exemplo, opacidade. Então eu estou com essa camada aqui selecionada, eu vou mexer na opacidade, ela vai ficando mais transparente, olha só. Ok? E aqui a gente tem os modos de camada, que são efeitos especiais. Tem essa lista toda. Olha só, eu vou pegar essa bolinha, vou botar ela um pouco por cima da outra, para vocês verem alguns exemplos desses efeitos. Aqui, quando eu passo o mouse, ele mostra cada efeito, o que acontece. São efeitos especiais de uma camada sobre a outra, tá? É bem interessante. Agora, vamos ver a ferramenta Mover, que é essa seta aqui de cima. A ferramenta Mover, ela serve para você mover as camadas, ok? E ela também serve para você selecionar as camadas. Aí, para isso, a gente vem aqui na barra de configurações e a gente tem a opção de seleção automática. Tá vendo que o meu tá com um tiquezinho? Eu posso habilitar ou desabilitar a seleção automática. O que que acontece? Se eu estou com a seleção automática habilitada, quando eu clico num elemento, automaticamente, olha aqui na janela de camadas, a camada que está o elemento que eu clico, ela é selecionada. Então eu clico, seguro e arrasto e eu movo essa camada, ok? Se eu deixar a seleção automática desabilitada, quando eu clico, não muda de camada, observa. Eu vou estar, mesmo que eu clique aqui fora, eu vou mover a camada 3, que é a que está selecionada no painel de camadas, na janela de camadas, ok? A seleção automática habilitada, ela ainda tem uma opção de configuração. Ela pode funcionar por camada, ou seja, vou pegar cada camada separada, ou ela pode funcionar por grupo. Olha a diferença. Eu vou criar aqui um grupo de novo, usar o atalho dessa vez, comum de Ctrl G, criei um grupo, beleza? Se tiver selecionado por grupo, quando eu clicar em um elemento que está no grupo, como esse aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui na janela de camadas o grupo todo e eu vou mover aqui o grupo todo. Se eu mudar para camada, quando eu clicar no elemento que está dentro do grupo, olha lá, vai selecionar só essa camada, ok? Isso é bem interessante para organização de arquivo. E eu posso também selecionar mais de uma camada, mais de um elemento com essa ferramenta. Então, se eu clicar aqui fora, longe dos elementos, segurar e arrastar, ela vai criar esse quadrado, essa área pontilhada, e todos os elementos, todas as camadas que eu passar por cima, olha lá na janela de camadas, se eu passo aqui por cima, ele vai selecionando as camadas que eu estou passando por cima dos elementos. E aí eu posso selecionar um conjunto de camadas. Se o conjunto de camadas está selecionado e eu movo todas as que estão selecionadas. Se eu clicar fora, eu perco a seleção, ok? Aí eu tenho que selecionar de novo, ou eu posso selecionar uma independente, enfim. Uma outra configuração dessa ferramenta é mostrar os controles de transformação. Tem gente que gosta de deixar isso aqui habilitado. Aí fica com essas arestas em torno da camada ou das camadas que estiverem selecionadas. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as opções de edição das camadas. A gente tem aqui no menu, em editar, a opção de transformação, que abre esse menu com várias opções de transformação, e a gente tem a transformação livre, que o atalho é o Command ou Ctrl T. Quando a gente clica ali ou aperta o Command e Ctrl T do teclado, ele cria essas arestas em torno da ou das camadas que estiverem selecionadas. E aí eu posso deixar essa setinha ficar assim na diagonal para aumentar ou diminuir os elementos. Dependendo da sua versão do Photoshop, você tem que segurar o Shift para manter a proporção ou para não manter a proporção. As versões mais novas, você não precisa segurar o Shift para manter a proporção. E se você deixar a setinha arredondada, ela vai girar.
E eu posso clicar aqui dentro da área selecionada, aqui dentro da área das arestas, se eu tiver no PC com o botão direito, se eu tiver no Mac segurando o Ctrl do teclado, que ele vai abrir esse atalho para aquelas opções de edição. Aonde tem aqui embaixo o virar horizontal ou verticalmente, que é bem interessante, porque espelha o seu elemento ou os seus elementos. Feitas as alterações que eu queria fazer, eu tenho que confirmar neste tiquezinho ou cancelar. Então eu vou confirmar. Ou então você pode usar o teclado. Enter confirma, ESC cancela. E caso a sua ferramenta mover aqui nas configurações de cima esteja com a opção de mostrar os controles de transformação, que são essas arestas que contornam os elementos selecionados, isso aqui já é um atalho para transformação livre, né? Que é o Ctrl T. Então aqui eu já posso mexer e editar, beleza? E caso eu queira duplicar algum elemento, alguma camada, uma forma bem fácil é segurar o Alt, que no Mac é Option, teclado, clicar, segurar e arrastar, como se eu fosse mover essa camada. Ele vai criar uma cópia, ok? Só segurar o Alt ou Option do teclado. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante é a borracha. Ela é bem simples, mas eu quero mostrar uma opção de configuração para vocês. Eu vou pegar essa bolinha, vou dar um Command ou Ctrl T aqui e vou aumentar ela para ficar grande. Ok, vou jogar aqui para baixo. O que que acontece? Eu tenho aqui a borracha, a ferramenta da borracha, e eu tenho aqui em cima as configurações da borracha, tá? Aqui eu defino a dureza dela. O que que é a dureza? Se eu tiver com dureza 100%, quando eu apagar, olha como a borda da área apagada fica dura, fica bem delimitada. Se eu abaixo essa dureza para 0%, olha como ela fica esfumaçada, ok? E eu tenho opções intermediárias. Além da dureza, a gente tem a opacidade da borracha, que está aqui em cima. E se eu tirar, por exemplo, vou botar em 50%, ela apaga 50%. Se eu colocar em 10%, ela apaga bem pouquinho, olha só, tá? Se eu deixar em 100%, ela apaga totalmente. E aqui também a gente tem o tamanho, que eu posso mexer no tamanho, ele é definido em pixels, então eu posso deixar pequenininha, olha o tamanhozinho que ela tá, ou eu posso botar grandona. Só que a gente tem um atalho de teclado que agiliza bastante, que é a chave ou colchete no seu teclado. Então, colchete ou chave para a direita aumenta o tamanho da borracha. Colchete ou chave para a esquerda diminui o tamanho da borracha. Beleza? Outra ferramenta interessante da gente entender as opções de configuração é a varinha mágica, que está aqui. A varinha mágica, ela seleciona todas as áreas da mesma cor da área que eu clicar. E ela tem opções aqui em cima. Por exemplo, mostrar todas as camadas. Se eu tiver com isso aqui desabilitado, ela só vai agir sobre a camada que tiver selecionada. Então, por exemplo, a camada selecionada é a 2, que é essa bolinha rosa. Se eu clicar aqui, ela vai selecionar a bolinha toda, porque a bolinha toda é rosa, ok? Vou desselecionar, ou vou vir aqui no cancelar a seleção, que é o Ctrl D, o Command D, o atalho, e vou mostrar outra opção para vocês. Se eu deixar mostrar todas as camadas, ela vai considerar todas as camadas que estão visíveis. Então, quando eu clicar aqui, ó, ela selecionou essa área rosa que na verdade está em outra camada, tá? Outro exemplo. Além de mostrar todas as camadas, a gente tem a opção de adjacente. Adjacente ou contínuos em inglês vai decidir se ela vai selecionar tudo que for rosa ou se ela vai selecionar só o que é rosa contínuo à área que eu cliquei. Então, por exemplo, está adjacente, cliquei aqui, pegou só o rosa que está numa área contínua a que eu cliquei.
Se eu botar para não ser adjacente, quando eu clicar aqui, ela vai pegar tudo que é rosa, independente de estar emendado ou não com a área que eu cliquei. E um outro interessante é aqui, ó, se eu quero uma seleção única ou se eu quero somar a seleção, subtrair ou a intersecção. Então, eu vou botar aqui no adjacente para poder mostrar para vocês. Se eu tiver com seleção única, eu clico aqui, selecionei essa. Quando eu clicar numa outra, ela vai perder a última seleção. Ela vai sempre ficar com uma seleção só. Se eu escolher, por exemplo, somar a seleção, ela vai acrescentando. Essa questão de seleção única, ou somando, ou subtraindo, etc., tem em várias ferramentas. Olha só, o laço também tem essas opções. Esse aqui, da ferramenta de letreiro, também tem essas opções. Isso é interessante de prestar atenção. Beleza?